Pronto, pessoal. Essa aula vai ficar gravada, né, no nosso canal no YouTube e também na nossa plataforma Educação Continuada, né? Então, você que faz parte da nossa equipe, que ainda não está na Educação Continuada, você vai ter a oportunidade, né? É só falar com o seu líder aí, que ele vai liberar o acesso para você na plataforma continuada. E um detalhe importante, uma grande novidade, né? A gente está premiando pessoas que assistem às videoaulas da Educação Continuada, né? E a boa notícia que eu tenho é que eu contratei uma nova plataforma, uma nova roupagem, né? Vai ficar muito mais fácil, muito mais bonita. Principalmente essa questão da premiação, né? De quem assiste mais vídeo, enfim, né? Vai ser bem bacana. E nós vamos estar lançando isso a partir do dia 1º de agosto, a nova plataforma, tá certo? Então, gente, bem bacana, vocês vão ter a oportunidade, né? De conhecer essa nova plataforma, vocês vão se apaixonar. Então é isso, gente, é educação continuada, né? Beleza? Agora eu vou compartilhar a tela aqui para a gente dar início à nossa apresentação de hoje. Só um minutinho aqui. Pera aí, viu, gente? Então, pessoal, eu acho que tá aparecendo para vocês aí, né? Tudo direitinho aí o slide, né? Sim, Maravilha. Então deixa eu só, peraí. Pronto. Então vamos lá. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, né? Antes de começarmos, eu quero agradecer sinceramente pela presença de todos vocês. Eu sei que o seu tempo é muito precioso mesmo. Eu sei porque se você, né, decidiu separar alguns minutos do seu dia para estar aqui, provavelmente existe uma criança muito especial na sua vida. Talvez seja seu filho, talvez seja seu neto, seu sobrinho, ou alguém que você ama profundamente. E eu imagino que em algum momento da sua caminhada você já tenha feito perguntas como essa. Será que existe alguma coisa que ainda pode ajudar o meu filho? Será que o meu filho vai conseguir dormir melhor? Será que um dia teremos uma rotina mais tranquila? Será que existe algo natural que possa complementar tudo aquilo que ele já fez? Será que existe algo que eu possa melhorar a qualidade de vida do meu filho? Se alguma dessas perguntas já passou pelo seu coração, esta apresentação foi preparada para você. Quero deixar uma coisa muito clara desde o início, gente. Eu não estou aqui para prometer cura para ninguém, né? Eu não estou aqui para dizer que os óleos essenciais vai substituir todo o tratamento médico, as terapias, os medicamentos que você já usa. Pelo contrário, eu acredito profundamente no trabalho da equipe multidisciplinar. Os óleos essenciais, eles entram como uma ferramenta complementar, capaz de apoiar o equilíbrio emocional, melhorar o bem-estar e contribuir para uma rotina mais leve para a criança, não só para a criança, mas para toda a família. Ao longo dos últimos 7 anos, né, eu tive o privilégio de acompanhar centenas de famílias. Eu vi mães voltarem a dormir melhor porque os seus filhos passaram a descansar mais. Vi crianças mais tranquilas durante as terapias. Eu vi famílias recuperarem pequenos momentos que pareciam impossíveis, como, por exemplo, fazer uma refeição em paz, ou sair para um passeio sem tanto medo, né? Ir no shopping, por exemplo. Eu tenho mães que dizem, poxa, Deus me livre eu ir no shopping, não tenho condições de ir com esse menino no shopping. E foi justamente por viver essa experiência que eu escrevi este livro, Óleos Essenciais no Autismo. Um guia integrativo para pais, cuidadores e profissionais. Reunindo conhecimento, experiência, prática
e aquilo que eu aprendi acompanhando todas as famílias. Durante os próximos minutos, eu vou mostrar para você, de forma simples e baseada na ciência, viu, gente? Quando eu falo baseada na ciência, é porque tudo aqui que eu vou falar para vocês hoje, eu posso comprovar cientificamente. Eu quero que você analise com carinho, preste atenção, pare tudo o que você está fazendo agora, nesse momento. Procure um local na casa que esteja tranquilo, menos barulho, para que você preste atenção nessa apresentação de hoje aqui, que isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Acredite. Entendeu, gente? Durante os próximos minutos eu vou mostrar para você, de uma forma simples, como o nosso cérebro responde aos aromas. Porque determinados óleos podem ser aliados importantes no dia a dia. E quais são aqueles que mais utilizo nos protocolos que desenvolvo. E acima de tudo, eu quero mostrar para você que não precisa, né? Que você não vai estar caminhando sozinho nesse. Porque quando nós conseguimos cuidar melhor da criança, nós também começamos a cuidar melhor de toda a família. Então fique comigo até o final. Tenho certeza que você vai sair dessa apresentação com conhecimento, esperança e ferramentas práticas que poderão fazer parte da sua rotina. Antes de continuarmos, eu gostaria de me apresentar rapidamente. Meu nome é Josimar Menezes, eu moro em Petrolina, Pernambuco. Há mais de 7 anos dedico minha grande parte da minha vida a estudar o poder dos óleos essenciais de grau terapêutico. Ao longo da caminhada, tive o privilégio de acompanhar centenas de famílias que convivem com o autismo, ouvindo suas histórias, seus desafios, principalmente celebrando cada pequena conquista. Porque quem convive com autismo sabe que é uma noite de sono tranquila, uma crise que deixa de acontecer, uma refeição feita com mais calma, ou um simples abraço inesperado pode representar vitórias enormes para uma família. Foi justamente por viver essas experiências que nasceu o desejo de escrever esse livro, Óleos Essenciais no Autismo. Esse livro não foi escrito apenas com base em pesquisa, ele nasceu da prática, do acompanhamento diário e da convivência com famílias que confiaram em mim durante essa jornada. Mas existe uma coisa que eu aprendi muito cedo: o autismo não tem uma fórmula pronta. Não existe um óleo que sirva para todas as crianças. Não existe um protocolo igual para todos. Cada criança possui sua própria história, seu próprio organismo, sua própria sensibilidade, seus próprios desafios. Por isso, eu nunca trabalho pensando apenas no diagnóstico. Eu procuro conhecer a criança, entender sua rotina, ouvir os seus pais, identificar quais são as maiores dificuldades daquela família. Só então construímos um protocolo individualizado. Porque mais importante do que indicar um óleo é acompanhar a evolução, é ajustar quando necessário, é caminhar junto. E é exatamente esse acompanhamento que eu procuro oferecer a cada família que decide confiar no meu trabalho. Meu compromisso não é simplesmente vender um produto. Meu compromisso é compartilhar conhecimento, orientar com responsabilidade e estar ao lado das famílias durante essa caminhada. E depois de conhecer tantas famílias ao longo desses anos, eu percebi uma verdade que mudou completamente a forma como eu enxergo o autismo. O maior desafio, muitas vezes, não está apenas na criança, está em tudo o que a família vive diariamente. E é justamente sobre isso que vamos conversar agora. Antes de continuarmos falando sobre o autismo, eu quero fazer uma pausa. Porque até agora nós falamos sobre a criança, mas existe alguém que quase sempre fica em segundo plano. Esse alguém eu me estou me referindo a você. Eu costumo dizer que quando nasce uma criança com autismo, não é apenas uma criança que precisa de cuidado. Toda a família
passa por uma transformação. Até os animais na casa passa por uma transformação. A rotina muda, os planos mudam, o sonho muda, e muitas vezes a própria identidade daquela mãe, daquele pai também muda. Normalmente, quando alguém encontra vocês na rua, né? E a primeira pergunta que a pessoa faz é: e o seu filho, como está? Quase ninguém pergunta: e você, como está? Como está a mãe que há meses não consegue dormir uma noite inteira? Como está o pai que sai para trabalhar preocupado com a ligação que pode chegar a qualquer momento? Como estão os avós que sofrem vendo o neto enfrentar tantos desafios? Como estão os irmãos que muitas vezes amadurecem antes do tempo? Como está a família inteira? Quem vive essa realidade sabe o que eu estou falando. São consultas, terapias, exames, medicamento, escola, alimentação, crises inesperadas, julgamento de quem olha de fora e não conhece a história. E muitas vezes um sentimento silencioso de cansaço. E sabe o que acontece? Aos poucos, quem cuida começa a esquecer de cuidar de si mesmo. A mãe deixa de fazer seus exames, o pai vive sob pressão, o casal quase não encontra tempo para conversar, a família inteira passa a viver em função da necessidade da criança. E eu quero dizer uma coisa muito importante para você: cuidar de quem cuida não é um luxo, é uma necessidade. No meu livro, eu tenho um depoimento de uma mãe que me falou que de uma hora para outra ela deu uma crise de choro e ela desesperada, ela deitou no chão, no banheiro, e começou a chorar, desesperada, a chorar. Do nada. E aí ela depois ela foi, pegou o óleo e começou a fazer a inalação do óleo. E ela sentiu um alívio, assim, uma paz em questão de segundos. E eu perguntei, e você não estava usando os óleos? Não, Josimar, porque eu não quero gastar os óleos, eu não quero que o óleo acabe. Então a prioridade é para o meu filho. Cuidar de quem cuida não é luxo, gente. É uma necessidade. Porque uma mãe emocionalmente esgotada sofre. Um pai sem força, ele sofre. Uma família sobrecarregada sofre. É por isso que quando eu monto um protocolo aromático, eu nunca penso apenas na criança. Eu penso na casa, eu penso na mãe, eu penso no pai, eu penso até nos pets, nos animais. Porque muitas vezes todos precisam de apoio emocional. Quando a mãe dorme melhor, ela cuida melhor. Quando o pai consegue controlar a ansiedade, ele toma decisões melhores. Quando existe um equilíbrio dentro da casa, a criança também percebe esse ambiente. E existe uma frase que resume tudo aquilo que eu acredito. Quando a criança melhora, toda a casa respira. Não melhora apenas o sono, não melhora apenas o comportamento, melhora os relacionamentos, melhora a esperança, melhora a qualidade de vida da família inteira. Agora que entendemos essa realidade, surge uma pergunta muito importante. Por que algumas crianças parecem reagir de forma tão intensa aos sons, aos cheiros, às luzes e às emoções? Para responder isso, primeiro precisamos compreender um pouco melhor o que é o autismo. Depois de falarmos sobre a realidade das famílias, eu quero explicar de uma forma bem simples o que é o autismo. Hoje eu não vou dar uma aula aqui sobre o autismo e tal, né? Porque eu acredito que a maioria que está aqui na sala hoje, de alguma forma, já sabe até mais do que eu, do que o que é autismo. Porque quanto mais nós entendemos o funcionamento do cérebro, menos julgamos o comportamento da criança. O autismo não é uma doença, também não é uma escolha, e muito menos falta de educação ou de limites.
como infelizmente algumas pessoas ainda acreditam. O autismo é uma condição de neurodesenvolvimento. Isso significa que o cérebro dessa criança processa as informações de uma maneira diferente. Ela percebe o mundo de uma forma única. Das principais áreas que pode ser afetada é a comunicação. Algumas crianças falam normalmente, outras demoram mais para desenvolver a linguagem. Algumas conseguem falar, mas têm dificuldade para expressar sentimento. Outras utilizam poucas palavras, ou até nenhuma, né? Isso não significa que elas não compreendam o que está acontecendo. Muitas vezes elas entendem muito mais do que conseguem demonstrar. Outra característica comum que está na interação social. Algumas crianças evitam olhar nos olhos, outras preferem brincar sozinha. Algumas têm dificuldade para entender as expressões faciais, gestos ou na rotina. Isso não significa falta de carinho, não significa falta de amor, apenas significa que elas possuem uma forma diferente de se relacionar com o mundo. Muitas vezes você fala com a criança nem olha para você. E você fala o nome dela o tempo todo. Fala o nome dela, um exemplo. Paulo, ô Paulo, Paulo, e ele não olha para você. Mas ele está te ouvindo. É porque ele não percebe, ele não vê a necessidade de ter que olhar para você. Ele está esperando você dizer o que você quer. Então, muitas vezes, esse menino é mal educado. Não é falta de educação, né? Esse menino, ele é lerdo, ele não está entendendo o que eu estou falando. Ele está entendendo o que você está falando. Existe uma terceira característica muito importante, o processamento sensorial. Esse talvez seja um dos maiores desafios do dia a dia. Som, que para nós são normais, pode parecer até para eles pode parecer até ensurdecedores. Uma etiqueta na roupa pode incomodar ele profundamente. O cheiro de um perfume pode ser insuportável para ele. Uma luz muito forte pode causar grande desconforto. Enquanto algumas crianças evitam determinados estímulos, outros parecem buscá-lo o tempo inteiro. Eu gosto de fazer uma comparação bem simples. Imagine que o cérebro da maioria das pessoas funciona como um rádio bem sintonizado. Ele consegue separar o som, né, o que é importante, daquilo que pode ser ignorado, correto? Agora imagine um rádio que capta todas as estações ao mesmo tempo. Muito barulho, muitas informações, muitas emoções acontecendo simultaneamente. E em muitos momentos é assim que uma criança autista percebe o ambiente ao seu redor. E quando o cérebro recebe estímulo além daquilo que consegue organizar, pode surgir crise, irritabilidade, ansiedade, dificuldade de concentração ou necessidade de se isolar. É por isso que nós não olhamos apenas para o diagnóstico. Nós procuramos entender quais são as dificuldades específicas daquela criança. Porque cada cérebro é único. Cada criança é única. E cada protocolo também precisa ser único. Então, por isso que muitas vezes as pessoas não entendem quando eu digo, eu preciso fazer uma conferência, eu preciso fazer uma apresentação para você. Eu preciso conhecer o teu caso. Preciso mais informações sobre o seu filho, sobre a família, né? E aí a pessoa muitas vezes, não, mas é porque tem uma amiga minha, uma mãe, que já você já passou um protocolo para ela e tal, e está dando muito certo com ela. Sim, mas para você eu preciso. Aí tem muita gente, você acredita que tem muitas mães que não conseguem parar meia hora para me ouvir? Então, infelizmente, eu não consigo fazer diferente. Não existe uma fórmula pronta. Não existe. Porque cada cérebro é diferente, cada criança ela é única. E o protocolo ele precisa ser único também. Mas agora surge uma pergunta muito interessante. Se o cérebro é quem interpreta todas essas emoções e estímulos, será que existe alguma forma natural de conversar diretamente com ele?
A resposta é sim, existe. E tudo começa por um sentido que usamos todos os dias, muitas vezes sem perceber. Esse sentido chama-se o olfato. Agora, nós vamos entender algo fascinante sobre o nosso corpo. E talvez seja essa informação mais importante de toda esta apresentação. Porque ela explica por que os óleos essenciais conseguem agir de forma tão rápida em muitas situações. Deus criou o nosso corpo de maneira extraordinária. Nós temos cinco sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Todos eles são importantes. Mas existe um deles que é completamente diferente dos demais: o olfato. Quando você toca em alguma coisa, quando você vê uma imagem, quando você escuta uma música, essas informações elas passam por várias regiões do cérebro antes de gerar uma resposta. Mas o olfato faz um caminho muito mais curto. Quando respiramos um óleo essencial puro e de qualidade terapêutica, suas moléculas aromáticas chegam rapidamente ao nariz e estimulam receptores especializados. Esses receptores enviam sinais diretamente para uma região do cérebro chamado sistema límbico. O sistema límbico é conhecido como o nosso cérebro emocional. E é ali que estão estruturas relacionadas às emoções. A memória, ao medo, à sensação de segurança, ao prazer e às respostas ao estresse. É por isso que um aroma pode despertar emoções quase instantaneamente. Chega muitas vezes mais rápido do que o pensamento. Eu vou dar um exemplo simples. Tenho certeza de que isso já aconteceu com você. Você sente um cheiro de um bolo saindo do forno. Você lembra de quem? Da avó, né? Não é verdade? Você sente um cheiro de um, por exemplo, se você sente um cheiro, eu vou agora exagerar agora. Você sente um cheiro de hospital, você lembra o quê? Uma sensação ruim, né? Não é verdade? Mas quando você sente um cheiro de um bolo saindo do fogo, do forno, você lembra da avó, né? Ou quando você sente um cheiro de um perfume de alguém, né? Aí você lembra, você cheira um cheiro, aí você lembra que o perfume de alguém, de alguma pessoa que você gosta e tal, né? Quer dizer, muitas vezes tem muitos anos que você nem lembra daquela pessoa mais. Mas quando você sente o cheiro, você, puxa, lembrei de fulano, ó. Esse cheiro me lembrou ele. Um simples perfume. Às vezes basta um cheiro para trazer uma lembrança da infância, gente. Você nem tentou lembrar. O aroma simplesmente despertou aquela memória, que a gente chama de memória olfativa. Isso acontece porque o olfato conversa diretamente com a parte emocional do cérebro. Agora imagine uma criança que vive constantemente sobrecarregada por estímulo. Som, luz, mudança de rotina, ansiedade, medos, agitação. Quando utilizamos determinados óleos essenciais, estamos oferecendo um estímulo sensorial que pode favorecer um estado de maior calma e equilíbrio. Não estamos desligando o cérebro da criança, gente. Não estamos, muito menos, sedando a criança. Estamos utilizando um recurso natural que interage com esse sistema responsável pelas emoções. Não é como uso muito medicamento que você ceda, que você deixa a criança dopada. Não é isso. Nós não, o óleo essencial não faz isso, né? Quero destacar uma coisa. Os óleos essenciais não mudam quem é a criança. Não muda a personalidade da criança. Eles não alteram a sua personalidade. Eles não curam o autismo. O objetivo é ajudar a criar melhores condições para que ela esteja mais tranquila, mais organizada emocionalmente e mais disponível para aproveitar as terapias, a escola, a convivência familiar e o aprendizado.
Porque muitas mães me perguntam, Josimar, quem vai cuidar do meu filho quando eu partir desse mundo para quando eu falecer? Quem vai cuidar do meu filho? Essa é uma das perguntas que a grande maioria das mães faz. Quem vai cuidar do meu filho? Então imagine, gente, que os óleos essenciais eles vão poder ajudar seu filho a ele mesmo se cuidar. Porque essa é a finalidade. Ele mesmo, criando uma rotina, ele mesmo vai aprender a usar os óleos essenciais. Em todas as situações. Isso você vai ver mais na frente. Então, ao longo desses anos, eu já acompanhei muitas famílias. E uma das frases que mais escuto é: Josmar, parece que agora ele consegue relaxar. Ou então, ele continua sendo ele, mas está muito mais tranquilo. Exatamente isso que buscamos. Não mudar a criança, mas ajudá-la a viver com mais conforto e qualidade de vida. E agora que entendemos por que os aromas conseguem conversar com o cérebro emocional, surge uma outra pergunta importante. Se cada criança percebe o mundo de maneira diferente, como os estímulos sensoriais influenciam o comportamento dela no dia a dia? É isso que vamos entender no próximo slide. Mas antes eu queria só o seguinte, ó, uma pergunta aqui. Quantas vezes alguém já julgou o comportamento do seu filho sem conhecer a história dele, né? Quem tem um filho autista que já passou por isso? Quando entendemos o que acontece dentro do cérebro, deixamos de enxergar birra e começamos a enxergar necessidade. Muitos pais, no início, por não entender o diagnóstico e tudo mais, por não aceitar, termina batendo, termina, né, espancando, porque acha que a criança está com birra. Entendeu? Então vamos lá. Agora que entendemos como o cérebro processa as emoções, vamos falar agora sobre um dos maiores desafios enfrentados pelas pessoas com autismo: o processamento sensorial. Imagine que, nesse exato momento, enquanto você me escuta, o seu cérebro está fazendo um trabalho extraordinário. Ele está filtrando milhares de informações. O barulho do ventilador, a roupa encostada na pele, a luz do ambiente, o cheiro da casa, pessoas conversando, som da rua, mas você consegue prestar atenção naquilo que realmente importa. Você está ligado aqui, você está focado aqui. Ainda que tenha um barulho da televisão, que tenha um barulho de alguém, que tenha um cachorro latindo, você está prestando atenção aqui na apresentação. Porque é isso que importa nesse momento. O seu cérebro ele filtra o excesso de estímulo automaticamente. Agora imagine que esse filtro não funcione da mesma maneira. Imagine que todos esses estímulos cheguem ao cérebro ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, sem prioridade. É como tentar conversar com alguém dentro de um estádio lotado durante um final de campeonato. Ou como tentar estudar com 5 televisores ligados ao mesmo tempo. Cansa, confunde, sobrecarrega. Em muitos casos, é assim que uma pessoa com autismo experimenta um ambiente ao seu redor. E isso ajuda a entender muitos comportamentos que, infelizmente, ainda são julgados porque não conhecem o autismo. Às vezes a criança tampa os ouvidos, não porque está sendo mal educada, mas porque aquele som dói. Às vezes ela evita um abraço, não porque não ama a família, mas porque aquele toque pode ser intenso demais para ela. Algumas recusam determinados alimentos, não apenas pelo sabor, mas pela textura do alimento. Até o barulho que o alimento faz. Outros não suportam etiquetas na roupa, por exemplo. Outras não gostam de cortar cabelo, não aceita. O corte de cabelo é uma tortura. O barulho da tesoura, o corte, entendeu?
Aquilo é uma tortura para ela. Não é porque ela não gosta de cortar o cabelo, não é isso. Até escovar os dentes, gente. Tem criança que não consegue escovar os dentes porque aquilo incomoda muito, dói. Ou até mesmo o cheiro de um perfume me incomoda e muito. Como até alguns óleos, por exemplo, você vai usar o óleo da criança, a criança não suporta o cheiro daquele óleo. Aí nós temos que estudar uma outra forma, ou um outro óleo. Tudo isso pode representar uma sobrecarga sensorial. Mas existe também um outro lado. Algumas crianças procuram estímulo o tempo inteiro. Aí já é o contrário. Gostam de girar, de correr, de pular, de balançar um corpo, de apertar objeto, né? De fazer. Engraçado, eu conheço um que fica, não pode ver um botão de interruptor que fica desligando o tempo todo, ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando, né? Tem um que gosta de ventilador, coisa girando. Aí tem que a mãe compra uns ventiladores, compra um bocado de coisa que fica girando, que ele gosta disso, né? Isso acontece porque o cérebro delas busca uma forma de organizar as informações sensoriais, entendeu? E onde entram os óleos essenciais nisso? Eles também são um estímulo sensorial, só que é um estímulo cuidadosamente escolhido. Um aroma agradável pode ajudar a criar uma experiência sensorial mais acolhedora e previsível para algumas crianças. Em muitos casos, ele se torna parte da rotina. A criança começa a associar aquele aroma ao momento de dormir, à hora da terapia, ao momento de relaxar, ou até mesmo o momento de estudar. Eu tenho criança que diz assim, hoje, que ela, mãe, me dê o óleo do foco. Mãe, eu quero dormir, me dê o óleo do sono. Mãe, eu estou com dor, me dê o óleo da dor. Entendeu? Mãe, eu estou nervoso, eu quero um óleo para acalmar. Ou seja, a própria criança já começa a pedir. Isso não acontece por mágica, não, gente. Isso acontece porque o cérebro aprende por repetição e associação. Eu vou dar um exemplo. Imagine que todas as noites, antes de dormir, você coloca algumas gotas de lavanda no difusor e faz uma pequena massagem nos pés da criança. No primeiro dia, talvez ela apenas ache o cheiro diferente. No décimo dia, aquele aroma já começa a fazer parte da rotina. Depois de algum tempo, somente sentir aquele cheiro pode sinalizar o cérebro. Agora é hora de desacelerar. É isso que construímos hábitos saudáveis. Eu tenho uma situação aqui, fugindo um pouco aqui do assunto. Eu tenho uma situação que eu faço com minha esposa, né? Ela está até ouvindo. Quando ela está brava, eu pego um óleo, que eu vou falar desse óleo mais na frente, né? Que é o frankincense. Eu pego o óleo e mero o dedo aqui e passa aqui, ó, no nariz aqui. Eu faço assim nela. Quando eu faço, ela começa a rir. Porque ela sabe, ela conhece o óleo, ela sabe que minha intenção é fazer ela se acalmar, relaxar, né? E aí, ela começa a rir. Tá de um jeito, de tanto eu fazer isso, criou uma rotina. Toda vez que ela tá assim, eu vou lá com óleo e já passo. E muitas vezes eu tô sem o óleo. Como eu moro no primeiro andar, a ver o óleo tá lá no quarto e eu tá na cozinha ali, eu tô com preguiça de subir lá em cima. O que que eu faço? Eu vou com o dedo sem o óleo e boto aqui. Quando eu boto, ela começa, aí que ela começa a rir mesmo para valer, porque ela não sentiu o cheiro do óleo. Mas só o fato é que o cérebro entendeu que é hora dela sorrir, que é hora dela acalmar. Não tinha nem o óleo, gente, mas criou uma comunicação, né, com o cérebro. E o cérebro já entendeu que é hora de se acalmar, é hora de sorrir. E ela vai e começa a sorrir. Entendeu o meu negócio? Faz sentido para vocês?
Por isso, gente, quando o cérebro entende que é hora, né, de desacelerar, é assim que nós vamos construindo hábitos saudáveis. Entendeu? Então, por isso, quando utilizamos os óleos essenciais, não pensamos apenas nas propriedades de cada planta. Também pensamos em como criar rotina, segurança emocional e experiência positiva para a criança. Porque criança se desenvolve melhor quando vive em ambiente previsível, né? Acolhedores e cheio de carinho. E agora que entendemos por que o olfato é tão importante e como ele faz parte do processamento sensorial, surge uma pergunta muito prática: como utilizar os óleos essenciais da maneira correta no dia a dia? Afinal, existe mais de uma forma de uso, e cada uma delas tem suas indicações. E é isso que vamos conhecer agora. Agora que entendemos por que os aromas conseguem influenciar o cérebro emocional e como eles fazem parte do processamento sensorial, surge uma pergunta muito importante: como utilizar os óleos essenciais de maneira correta? Essa é uma dúvida muito comum. Muitas pessoas pensam que o óleo essencial serve apenas para colocar no difusor, mas na verdade existem diferentes formas de utilização. E cada uma delas pode fazer sentido dependendo do objetivo e da característica da criança. A primeira forma, e a mais conhecida, é a inalação. Quando respiramos um óleo essencial puro, suas moléculas aromáticas alcançam rapidamente o sistema olfativo e estimula o cérebro emocional, como vimos no slide anterior. Podemos fazer isso de várias maneiras, utilizando um difusor de ambiente, pingando uma gota na mão, né, e esfregando suavemente e fazendo a inalação profunda, ou utilizando um colar aromático, que você pode comprar um colar aromático. Esse colar aromático ele tem uma espuminha, né, que você coloca uma gotinha do óleo ali. E você, principalmente, é muito utilizado por crianças com autismo, né? Porque ela pode ir para a escola, pode ir para a terapia com o aroma que acompanha ela, certo? É, Então é o seguinte, a inalação costuma ser muito útil antes de dormir, por exemplo, antes de uma terapia, antes da escola, ou até em momentos de maior tensão. Existe né, uma outra terapia, deixa eu ver se eu tenho aqui, não está aqui agora, que é um roll-on, né? Que é o roll-on que você pode fazer uso tópico, aplicação na pele. Você pode fazer um roll-onzinho, né? E você passa topicamente na pele. Ou simplesmente você coloca a gotinha na mão, né? E coloca um óleo de coco fracionado, como esse aqui, ó, um óleo de coco fracionado, e você faz a diluição e passa topicamente na pele, certo? Nesse caso, o óleo essencial é só absorvido e pode ser aplicado à região estratégica, certo? Como na sola dos pés, por exemplo. Muita gente, muitas mães usam na sola dos pés, atrás das orelhas, na nuca, né, nos punhos, na coronária aqui, nessa glândula pineal aqui, né? Maravilhoso. Ao longo da coluna, respeitando as orientações e diluição necessária. Porque depende de cada óleo, depende da pele da criança, precisa necessariamente ser diluído com óleo vegetal. Nesse caso, o óleo de coco fracionado da Doterra. Porque ele não tem cheiro, é um óleo que não tem gordura, né? E ele absorve rapidamente na pele. É, Porque é uma forma, né, muito mais suave, né, e mais segura de usar o óleo essencial, porque tem alguns óleos essenciais que são muito fortes, né, pode criar alguma irritação na pele ali, coisa desse tipo, né? Então por isso que é importante você estar diluindo. E tem também, gente, um outro uso que é o uso interno, a ingestão, né? Então nesse caso bem, por exemplo, né, nesse caso, por exemplo, você pode fazer a utilização, né, do óleo. Dependendo do óleo, né? Você coloca na gotinha da água, no suco, alguma coisa parecida, você pode fazer ingestão. Porém, alguns óleos essenciais não podem ser ingeridos.
certo? Por isso que é importante você ter a orientação de um profissional, tá certo? E outro um detalhe, não é qualquer óleo essencial. Ele precisa ser um óleo essencial puro. Puro, gente. Quando eu falo de pureza, eu falo de doTERRA. Não existe no planeta nenhum óleo essencial igual da doTERRA. Ela é líder mundial. Ela tem um compromisso com a pureza. E pureza não é só ter um óleo puro. Pureza é amor, entendeu, gente? Então é um compromisso com as pessoas. Às vezes eu fico imaginando, né? Eu fico imaginando aquelas pessoas que vendem bebidas, a dificuldade que elas estão tendo para convencer os seus clientes de que aquela bebida, a fonte, né, de onde ela compra aquela bebida é confiável. Não tem metanol. Gente, no Brasil, até o leite o cara bota água dentro. Até o leite o cara bota água dentro, gente. Então você tem que tomar muito cuidado com os óleos essenciais. Principalmente quando estamos falando de crianças. Então, segurança é fundamental. E somente os óleos essenciais do Terra, aqui no Brasil, pode ser ingerido. Que tem autorização para os órgãos competentes, né? Para ingestão. Então, é muito importante destacar que isso não vale para qualquer óleo essencial. Não vale, gente. Tem que ser óleo essencial do Terra. Então, a pureza e a qualidade são fundamentais quando falamos de ingestão. Durante o acompanhamento, eu explico exatamente quando esse tipo de uso faz sentido e quando ele não é indicado, né? Porque tem alguns óleos que não podem ser ingeridos. E aqui existe um detalhe muito importante. Não existe uma única forma correta de utilizar os óleos. Muitas vezes nós combinamos diferentes estratégias. Por exemplo, durante o dia, um óleo para favorecer o foco e a organização. Antes da terapia, um aroma que ajuda a criança a chegar mais tranquila. À noite, um outro óleo para criar uma rotina de relaxamento e preparar ela para o sono. Cada protocolo é pensado de acordo com a necessidade, de acordo com a realidade da família. Existe uma palavra que faz toda a diferença quando falamos em aromaterapia: rotina. Grave bem isso, gente. Rotina. Os melhores resultados normalmente aparecem quando os óleos essenciais passam a fazer parte da rotina do dia a dia. Assim como escovar os dentes, assim como tomar banho, assim como seguir uma rotina para dormir. Os aromas também podem se tornar um sinal para o cérebro. Com o tempo, aquele cheiro deixa de ser apenas um aroma. Ele passa a representar segurança, previsibilidade e acolhimento. É por isso que eu não gosto simplesmente de vender um frasco de óleo. É tanto que eu costumo sempre dizer, eu não vendo óleo, gente. Eu prefiro ensinar, acompanhar, ajustar. Porque uma mesma criança muda ao longo do tempo. O protocolo que funciona hoje pode precisar de uma adaptação daqui a alguns meses. E esse acompanhamento faz toda a diferença. Outro dia um pai falou comigo, Josimar, poxa, meu filho, cara, depois de tantos anos usando esse óleo, ele já não está funcionando mais assim, cara. Já não está tendo mais um efeito e tal. Eu digo, aí eu conversei com ele e a gente mudou o protocolo. Pronto. Simples. Um ajuste do protocolo. Entendeu, gente? Isso faz toda a diferença. O acompanhamento. Então você que está aqui na sala, que é consultor de bem-estar, é importante você colocar, não só vender o óleo para a pessoa. O acompanhamento é fundamental. É fundamental. Eu estou me prontificando a fazer um acompanhamento geral para o pessoal da minha equipe. Mesmo aquelas pessoas que não foi eu né, que tive o contato, a pessoa nem me conhece, mas quem me procurar terá. Eu teria o maior prazer de fazer esse acompanhamento, certo? E, e eu fico mais feliz ainda quando o consultor me chama, Josmar, um cliente minha
tá me pedindo, toda hora me faz pergunta e tudo mais, tal, e eu preciso aprender mais sobre isso. Eu teria o maior prazer de te ajudar nisso. Por quê? Porque aí você vai cuidar daquela pessoa. Porque você tem afinidade, você que conhece ela. Entendeu? Agora que você já sabe como utilizar os óleos essenciais, chegou o momento que muitas famílias esperam. Nós vamos conhecer agora os principais óleos que eu utilizo no acompanhamento de criança com autismo. Entender por que cada um deles possui características tão especiais. Eu separei aqui 6 óleos essenciais. Apenas 6 óleos essenciais. Nós temos vários, mas eu preparei 6 que são os mais usados nos protocolos. Agora nós vamos começar a conhecer alguns dos óleos, né, que mais utilizam o acompanhamento de criança com autismo. Eu decidi começar por um óleo muito especial. Se alguém me perguntasse, Josimar, se você pudesse escolher apenas um óleo para apresentar hoje, qual seria? Muito provavelmente eu ia responder vetiver. O vetiver é conhecido mundialmente como o óleo do aterramento. Mas o que isso significa? Significa ajudar a promover uma sensação de estabilidade, presença e organização emocional. É como se ajudasse a desacelerar um cérebro que parece estar funcionando em velocidade muito alta. Imagina um copo, né? Imagina um copo com água e areia, né? Se você balança esse copo o tempo todo, e a água vai ficar completamente turva, e você não vai nem conseguir enxergar nada. Agora, quando você coloca o copo sobre uma mesa, espera alguns minutos, a areia começa a descer lentamente. A água volta a ficar transparente. Eu gosto dessa comparação porque, para muitas crianças, o vetiver lembra exatamente esse processo. Ele não muda quem a criança é. Ele não tira a sua personalidade. Ele apenas favorece um estado de maior organização e tranquilidade. Ele não deixa a criança dopada. A criança está agitada, ela vai ficar dopada? Não, não vai. Não vai mudar a personalidade dela. Na minha experiência, o vetiver costuma ser um excelente aliado para a criança que apresenta muita agitação, dificuldade para relaxar, hiperatividade, impulsividade, dificuldade para iniciar o sono, crise de desorganização emocional, ou aquelas crianças que parecem estar em um estado de alerta o tempo inteiro. É importante dizer que nem todas as crianças vão responder da mesma maneira. Eu tenho vários exemplos aqui de criança que usa o vetiver e não tem o resultado. Não muda nada em usar o vetiver. Não consegue ter um resultado. Acontece, entendeu? Porque o autismo é um espectro. Então, cada organismo é único. Mas ao longo desses anos, acompanhando família, o vetiver é um dos óleos que mais aparece nos protocolos que montam. E como eu gosto de utilizar o vetiver, gente, eu gosto muito de utilizar o vetiver porque existem várias possibilidades de uso. Uma delas é aplicar uma gota diluída na sola dos pés antes de dormir. Também gosto de aplicação atrás das orelhas ou na nuca, sempre com diluição adequada para a criança. Outra opção, porque ele é um pouco grosso, então é importante até diluir, fica melhor de aplicar. Até para você tirar o vetiver, né? Para você pegar o vetiver aqui, ó, e para ele poder descer uma gota, ó, gente, ó, ele demora para descer, entendeu? Então então por isso que é importante fazer a diluição. Então é o seguinte, outra opção de utilizar é no difusor, no período da noite, ou antes do momento que costuma gerar maior ansiedade. Em algumas situações também pode ser utilizado em roll-on personalizado. Você pode até combinar com outros óleos e colocar a misturinha no roll-on. Entendeu? Existe uma característica interessante do vetiver. Algumas pessoas amam o aroma logo na primeira vez. Outros estranham. Isso é completamente normal, gente.
Mas não escolhemos um óleo apenas porque o cheiro é agradável. O mais importante é entender qual é o objetivo daquele protocolo e como a criança responde ao uso. Eu tenho um caso aqui do Vetiver, tem uma mãe, que é a mãe do. Ai, agora deu um branco no nome do menino agora, meu Deus, o Manu. Do Manu. O Manu hoje já está formado, né? Já está formado, mas eu lembro na época ele tinha uns 14, 15 anos, mais ou menos. E o Manu é muito forte, né? Forte. E um dia ele estava na minha casa aqui, ele deu uma crise. Ele deu uma crise e ele é agressivo. Aí começou a querer matar a mãe, bater na mãe, e gritava e tal. E aí a mãe foi e disse: Josimar, tem vetiver? Eu digo, tem. Eu digo, vamos usar o frankincense. Eu pensei a princípio em usar o frankincense. Ele disse, não, Josimar, o vetiver é questão de segundos. Até eu que convivo diariamente com os óleos essenciais desses casos, vários casos, quando ela falou segundos, eu fiquei assim, segundos? Sim. E aí eu segurando ele aqui no sofá, a mãe segurando lá também, como ele era muito forte, né? A gente deu um trabalho danado, para minha esposa passar na sola do pé. Gente, sem mentira nenhuma, só foi minha esposa fazer assim, ó. Ele virou para a mãe e disse: Mãe, me desculpe. Olhou para mim e disse: Josimar, me dê o controle e vou assistir TV. Segundo, gente, eu fiquei impressionado. Caramba, se eu soubesse que era o segundo, eu tinha filmado. A mãe disse: Eu falei para você que era segundo. Ela até brinca assim: Você me leva na chacota? Entendeu? É maravilhoso, gente. Fantástico. É, eu gosto de reforçar uma coisa: nenhum óleo essencial substitui o amor, nenhum óleo substitui a terapia, nenhum óleo substitui o acompanhamento médico. Mas eles podem ser excelente aliado quando fazem parte de um cuidado completo, planejado e individualizado. Eu vou botar um vídeo aqui, gente, né? Esse vídeo aqui é um testemunho de uma mãe, certo? Deixa eu ver aqui se me confirma se está aparecendo o som aí, gente. Essa foi uma manhã inteira. Apareceu o som? Deu para ouvir o som aí, gente? Alguém pode me responder? Dinete, Dani? Deu. Assim, solta o som, porque no início deu, aí você Não, acha que você eu deu uma parei, pausa. eu parei só para testar, beleza. Pronto, tava dando, sim. Foi uma manhã inteira de provocação e crises muito intensas. Esse é o TOD, transtorno opositor, desafiador. Por muito tempo ele fica nos desafiando, incomodando e provocando. É muito difícil, gente. É muito difícil acalmar ele em momentos de crise como essa. Nesse momento eu falei com o Josimar, ele me falou, André, agora é o momento de você colocar os olhos aterradores que acalma as crises, né? E eu fui lá, peguei os olhos e fui fazer essa aplicação dos olhos, né? Como ele pediu para mim fazer. Às vezes essas crises duram horas. Então, primeiro foi o copaíba, 2 gotinhas na água para ele tomar. Ele tomou, tranquilo, e depois, logo em seguida, acrescentei os 3 óleos: vetiver, frankincense e o balance. Né, ele colocou nas mãos junto com o óleo de coco, misturou, e daí sentiu o aroma, né? Ficou por 1 minuto ali inalando esse aroma, para a gente ver se realmente ele acalmava, né? Já eram horas de crise, não tinha nada que a gente conseguisse fazer para acalmar ele. Aí, depois que ele chorou bastante, ele pegou esses óleos, né, e passou nas solas dos pés, como o Josimar havia pedido para mim fazer. Momentos depois, veja como o Natan ficou tranquilo, calmo mesmo, o dia todo. Até o final do dia de hoje, ele ficou assim, sem crise. Gente, veja que interessante, né? Ficou tranquilo. Ele não ficou dopado. Percebe que ele ficou tranquilo assistindo televisão? Ou seja, não ficou dopado. O vetiver é um dos óleos que mais utilizo quando penso em uma estabilidade emocional. Mas existe outro óleo que praticamente nunca falta nos meus protocolos. Um óleo conhecido como o rei dos óleos. E é sobre ele que vamos conversar agora. Essa foi uma manhã. Se o vetiver é conhecido como um óleo do aterramento, o frankincense é conhecido mundialmente como o rei dos óleos.
E esse título não surgiu por acaso. Há milhares de anos, ele já era conhecido como um dos óleos mais preciosos do mundo. Foi um dos presentes levados ao menino Jesus pelos reis magos, ao lado do ouro e da mirra. Esse é o incenso, que em inglês quer dizer frankincense. Isso mostra o quanto essa resina já era valorizada desde a antiguidade. Hoje, além desse valor histórico, a ciência também tem despertado grandes interesses pelo frankincense, devido aos seus diversos compostos naturais e ao seu potencial de apoio ao bem-estar. Mas por que ele é tão especial quando falamos de autismo? Porque grande parte dos desafios dessas crianças está relacionada ao processo das informações, processamento das informações, a regulação emocional, a capacidade de manter a atenção em determinadas atividades. O frankincense é um óleo que eu gosto muito de utilizar justamente para esses momentos. Não porque ele faça a criança aprender mais rápido, não porque ele aumente a inteligência, mas porque muitas famílias relatam que a criança parece estar mais presente, mais disponível e mais conectada. Durante é, determinada atividade, né? Então imagine que você está tentando conversar com alguém em uma sala onde há muitas pessoas falando ao mesmo tempo. É difícil prestar atenção. Agora imagine que aos poucos esse ambiente vai ficando mais silencioso. Você consegue ouvir melhor, você consegue organizar melhor os pensamentos. Essa comparação ajuda a entender o objetivo do frankincense dentro de um protocolo. Nós buscamos criar um ambiente interno mais favorável, para que a criança aproveite melhor aquilo que já faz. A terapia, a escola, as atividades em casa e momentos de interação. Na minha prática, o frankincense costuma fazer parte de protocolos para crianças que apresentam dificuldade de concentração, dificuldade para permanecer em uma atividade, agitação emocional, ansiedade, dificuldade de autorregulação, ou simplesmente quando queremos favorecer momentos importantes de aprendizagem e desenvolvimento. Uma das formas que mais utilizo é a aplicação de uma gota diluída na nuca, atrás das orelhas ou nas plantas dos pés. Também gosto de colocar nessa ganda penial aqui. Também gosto muito da inalação antes das terapias, antes da escola, antes de atividade que exige maior concentração. Algumas famílias criam um pequeno ritual. A criança sente o aroma, respira profundamente e entende que aquele é o momento de aprender. Com o tempo, isso passa a fazer parte da rotina. Ao longo desses anos, uma frase que escuto muito com frequência: Josimar, parece que hoje ele conseguiu participar melhor da terapia. Hoje ele ficou sentado por mais tempo. Então, pequenas mudanças como essas fazem uma enorme diferença. Porque cada minuto de atenção representa uma oportunidade maior de aprendizado. Quero reforçar algo que considero essencial. O frankincense não ensina uma criança a falar, não substitui uma terapeuta, não substitui um fonoaudiólogo, não substitui um psicólogo, mas ele pode contribuir para criar condições mais favoráveis para que essas intervenções aconteçam e isso faz toda a diferença. É possível que uma criança que está ali o tempo todo no fonoaudiólogo, com dificuldade de falar, e usou o óleo, em 3, 4 dias ela começa a falar e falou: caramba, que negócio de louco. Entendeu? Porque ele passou a, com a ajuda do profissional e a ajuda do óleo, tudo começou a funcionar melhor. Existe um motivo muito especial, né? Muito especial para que eu gostar tanto desse óleo, gente. Eu gosto muito desse óleo. É o óleo que eu ando com ele o tempo todo. E foi justamente o frankincense que mudou minha vida, né? Antes de conhecer os óleos essenciais, eu era uma pessoa muito explosiva, gente. Eu tinha um temperamento forte. Eu reagia por impulso e me fez perder grandes oportunidades do meu temperamento. Eu perdi grandes oportunidades na vida por causa do meu temperamento. E quando eu comecei a utilizar o frankincense de forma consistente, eu percebi uma grande mudança na minha forma de lidar com as emoções.
Não é que eu fiquei, eu até brinco, né? Não é que eu fiquei curado, não, gente. Não é isso. Entendeu? Se eu não usar o frankincense se alguém me provocar, já sabe, a confusão é grande, né? Então, mas eu sei que eu preciso usar ele, porque a gente não consegue controlar o que pode acontecer com você, correto? Mas você tem a obrigação de controlar as suas reações. No trânsito, por exemplo, uma discussão no trânsito. Se eu tiver usando óleo, eu vou conseguir sair de boa numa discussão de trânsito e tal. Beleza, eu vou reagir numa boa. Mas se eu não usar o óleo, aí, meu irmão, a confusão é grande, entendeu? Então, eu hoje já tenho essa consciência, então eu preciso estar com esse óleo o tempo todo. Então já faz parte da minha rotina. Todo dia eu uso o frankincense. Eu preciso usar ele todo dia. Às vezes que eu passo um dia sem usar ele e tal, que eu sinto que eu já estou começando a me estressar em pequenas coisas, opa, frankincense. Entendeu? Então, gente, depois que eu passei a usar o frankincense, né? Eu passei a pensar mais antes de reagir, a ouvir mais, a ter mais equilíbrio. E essa experiência pessoal aumentou ainda mais a minha confiança em estudar profundamente esse óleo e utilizá-lo com responsabilidade nos acompanhamentos de tantas famílias. Veja esse outro testemunho aqui, rapidinho, dessa mãe, esse depoimento. Depois eu descobri que o frankincense, por ele ter sido um óleo antigo, um óleo que Deus distribui para o seu discípulo, eu descobri que ele causa um efeito melhor colocar na coronária da criança. Hoje, eu só uso frankincense aqui no coronário do meu filho. É supimpa. Se ele tiver numa crise, do jeito que for, nervoso, agoniado, eu dou um jeito, mas eu pingo óleo na cara do coronário dele. Assim, minha gente, é incrível. É incrível, é incrível, é incrível. Meu Deus. Eu chorava tanto, eu disse, meu Deus, por que isso comigo, meu Deus? E esse ano Deus me deu esse presente maravilhoso na minha vida, que são os óleos essenciais, né? Porque é um presente de Deus. Não tem preço. Não tem preço. Eu cheguei a me arrepiar aqui agora. Gente, se o frankincense é o óleo que eu mais utilizo para favorecer equilíbrio e presença, existe um outro óleo que praticamente todo mundo conhece. Mas poucas pessoas imaginam que ele vai muito além de ajudar a dormir. Vamos falar agora sobre o lavanda. Depois, Se eu perguntasse aqui, quem já ouviu falar do lavanda? Tenho certeza de que praticamente todos levantariam a mão. Ela é talvez o óleo essencial mais conhecido do mundo. Mas existe um detalhe importante: a maioria das pessoas conhece apenas uma pequena parte do potencial da lavanda. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês. A lavanda não é simplesmente, opa, a lavanda não é simplesmente um óleo para dormir. Ela é um óleo conhecido por promover uma sensação de calma, conforto e relaxamento. E, é, e isso é extremamente importante quando falamos de criança com autismo. Muitas delas passam o dia inteiro recebendo uma quantidade enorme de estímulo. É som, luz, mudança de rotina, exigência na escola, terapia, interações sociais. Chega um momento em que o cérebro simplesmente precisa desacelerar. Imagine o celular que passou o dia inteiro com dezenas de aplicativos ligados. A bateria acaba mais rápido, não é verdade? O aparelho fica lento, às vezes até trava. Agora imagine uma criança que passou o dia inteiro tentando organizar milhares de informações ao mesmo tempo. O desgaste emocional pode ser enorme. A lavanda entra justamente como parte de uma rotina que favorece esse momento de desacelerar. Eu, inclusive, a gente tem um. Eu fiz uma série de evento lá na Olha Café, na cafeteria que a gente tem aqui, em Petrolina, né? E é justamente isso que eu estava fazendo lá. As pessoas chegavam cansadas, estressadas do trabalho e tudo e tal. E a gente usava a lavanda lá, ali uns 3 minutos,
inalando a lavanda era o suficiente para desacelerar, as pessoas relaxar. Entendeu, gente? É impressionante o poder da lavanda. Entendeu? Então, na minha prática, eu gosto muito de utilizar o lavanda quando a criança apresenta dificuldade para relaxar, ansiedade, irritabilidade, dificuldade para iniciar o sono, por exemplo, despertar várias vezes durante a noite, ou simplesmente quando precisam criar um ambiente mais tranquilo dentro da casa. Então, a lavanda, ela promove isso. É aqui que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos pais aqui sabem como é passar uma noite inteira acordado porque o filho não conseguiu dormir? O sono não é apenas um descanso. É durante o sono que o cérebro organiza as informações, consolida o aprendizado e realiza um processo importante para o desenvolvimento. Se a criança não dorme, tudo fica bagunçado. Então, quando a criança dorme melhor, ela acorda melhor, gente. Quando aprende melhor, ela interage melhor. E toda a família também descansa. Então, esse óleo, gente, o lavanda, existe várias formas de você utilizar ele. Uma das formas que eu mais utilizo é no ritual do sono. Eu gosto muito de usar para a pessoa ter um sono reparador, um sono zen. Alguns minutos antes de dormir, colocamos algumas gotas no difusor. Você pode colocar no travesseiro. É importante preparar o ambiente para o sono. Afasta o celular, as telas, né? E tudo. Diminui a luz, diminui o barulho. Você já cria aquela rotina do sono. O ambiente do sono. Já prepara o ambiente, coloca no difusor, que faz toda a diferença. Né? Coloca na sola dos pés, diluído com óleo de coco ali fracionado. E algumas crianças utilizando também a inalação antes de deitar, bota na própria mão, ela mesmo faz a inalação. Entendeu? O importante não é apenas o óleo, é criar a rotina. Você viu aquela mãe, ela disse que ela usou várias formas, mas por alguma forma que ficou infalível, que ela disse que é supipa, é botar na coronária aqui, na cabeça aqui dessa glândula pineal. Pronto. Ela descobriu a maneira, vai descobrindo, entendeu, gente? É só criar a rotina, entendeu? O cérebro gosta de previsibilidade. Quando todas as noites repetimos os mesmos passos, ele começa a entender que está chegando a hora de descansar. Percebeu que eu falo sempre de rotina, constância? Nem sempre a criança vai responder da mesma forma logo no primeiro dia. Tem criança que no primeiro dia, puf, já tem um resultado. Tem outros que levam dias. Eu tenho um caso aqui de uma pessoa que passou 15 dias sem ter o pai já estava querendo desistir. Calma, continue, continue. Já estava desesperado. Depois de 15 dias que passou a ter resultado. Tem outros que é minutos, é segundos, já tem resultado. Entendeu? Nem sempre a criança vai responder da mesma forma logo no primeiro dia. Assim como não ensinamos uma criança a dormir, né, apenas em uma noite. Também não esperamos resultados imediatos. O segredo está na constância. Constância, gente. É a repetição que ajuda o cérebro a criar novas associações. Eu lembro de uma mãe que me disse um dia, Josmar, antes do meu filho demorava mais de uma hora para conseguir dormir. Hoje, nossa rotina da noite é muito mais tranquila. Isso não aconteceu porque a lavanda fez um milagre, gente. Aconteceu porque construímos uma rotina consistente, associando o aroma ao momento de relaxamento. E é exatamente isso que buscamos. E eu quero aproveitar esse momento para falar especialmente com as mães e os pais. Muitas vezes vocês também precisam desacelerar. E não é raro eu recomendar que os pais utilizem o lavanda junto com a criança. Porque uma casa tranquila começa por adultos mais tranquilos. Eu me lembrei agora, gente. Eu lembrei agora. Eu não lembro que foi a pessoa, rapaz. Que eu falei para ela usar o lavanda também, ela usar também, né? O lavanda. E ela usou, ela dormiu e a criança não dormiu.
Ou seja, ela agarrou no sono, só foi acordar no outro dia e a criança ficou a noite toda acordada. Entendeu? E ela agarrou no sono. Aí o pai chegou e viu a criança. "Ah, pai, que negócio é esse?" A mulher dormiu. Pronto, ele tentou acordar a mãe, não teve jeito. E a criança, pronto, o pai teve que ficar com a criança o tempo todo. Então, gente, ó, e o pai precisava trabalhar no outro dia, né? Então a mãe sempre ficava com a criança. E nesse dia foi assim, engraçado. Então, é importante que a família também use os óleos essenciais. Então, como eu sempre falo, cuidar de quem cuida continua sendo uma parte fundamental do tratamento. Até agora, nós conhecemos três óleos muito importantes. O vetiver, favorecendo a estabilidade. O frankincense, apoiando o momento de foco, presença e equilíbrio. E o lavanda, ajudando a criar uma rotina de relaxamento e um sono de melhor qualidade. Mas existe um óleo que costuma despertar muito interesse das famílias, por atuar em um sistema que a ciência tem estudado cada vez mais. Eu estou falando agora do Copaíba. Copaíba é do Brasil, né, gente? É do Brasil. Agora eu quero apresentar para vocês um óleo que nos últimos anos tem despertado um interesse enorme por parte da comunidade científica e também das famílias que convivem com o autismo. Eu estou falando do Copaíba, e talvez este seja o óleo sobre o qual eu mais recebo a pergunta. Muitas famílias chegam até mim dizendo: Josimar, meu filho já usou o canabidiol. Outras chegam para mim e dizem: eu vim dizer que o Copaíba tem relação com o CBD. Isso é verdade? A resposta é: existe sim, uma relação importante, mas é preciso entender isso corretamente. O nosso corpo possui um sistema chamado sistema endocannabinoide. Durante muito tempo, ele foi pouco conhecido. Hoje sabemos que ele participa da manutenção do equilíbrio do organismo, ajudando a regular os processos como a resposta ao estresse, percepção da dor, humor, sono, memória e outros mecanismos importantes. É como se fosse um grande sistema de ajuste fino no nosso corpo. O seu papel é ajudar o organismo a buscar o equilíbrio. E onde é que entra o copaíba? A copaíba é rica em um composto natural chamado beta-carotenoide. Esse composto tem a capacidade de interagir com os receptores do sistema endocannabinoide, especialmente os chamados receptores CB2. É justamente por isso que ele desperta tanto interesse entre pesquisadores. Perceba que eu não estou dizendo que ele é igual ao canabidiol. Também não estou dizendo que ela venha substituir um tratamento médico. Não é isso. O que eu estou dizendo é que ela atua em um sistema biológico que ajuda e é amplamente estudado pela ciência. Na minha prática clínica em aromaterapia, a copaíba está presente em muitos protocolos. Eu sempre indico copaíba, principalmente quando a criança apresenta irritabilidade intensa, dificuldade para lidar com as frustrações, ansiedade, momentos de grande desregulação emocional, ou quando buscamos favorecer uma sensação maior de equilíbrio. Aí entra o copaíba. Dependendo da necessidade e das características da criança, podemos utilizar a copaíba de diferentes maneiras. Pela via aromática, inalando. Eu gosto muito de usar nesse sublingual, porque é saboroso, não é ruim. Ou pode colocar na água, de boa. Você pode passar topicamente na pele também, entendeu? Então, o copaíba, ele é maravilhoso, o copaíba. Extraordinário. Então, eu gosto de comparar o organismo com uma orquestra. Quando cada instrumento toca no seu tempo, a música é bonita, né? Mas basta um instrumento tocar completamente fora do ritmo para que todos percebam. O objetivo do Copaíba não é fazer um instrumento tocar por outro, é favorecer um ambiente de maior equilíbrio para que essa orquestra funcione de maneira mais harmoniosa. Ao longo desses anos,
Muitas famílias compartilharam comigo observações como: meu filho parece menos reativo em determinadas situações. Percebemos que ele já consegue enfrentar melhor a mudança de rotina. Ele parece estar mais tranquilo em alguns momentos do dia. Então, cada criança responde de uma forma. Por isso, acompanhamos cada caso de perto, observando a evolução e fazendo alguns ajustes se for necessário. Eu quero fazer um alerta: nem todo óleo de copaíba encontrado no mercado possui o mesmo padrão de qualidade. Muito menos aquele óleo, mas tem um óleo ali que comprei na feira, que o cara trouxe lá da Amazonas, e o cara trouxe um litro lá, o cara compra um garrafão, que o bicho chega amargo, preto, escuro. Ali é um óleo que não é essencial. O óleo essencial ele é destilado. Às vezes um litro daquele você vai destilar um pouquinho de óleo essencial. Então ali as toxinas da planta estão tudo ali. Então ele elimina tudo. É o óleo essencial. Então, e sem falar que o nosso óleo essencial da Doterra, a Doterra existe vários tipos de árvores, né, de copaíba. Então a Doterra pegou várias e separou as propriedades melhor dessas copaibeiras, né? Copaífera que chama, né? E extraiu o que tinha de melhor, as propriedades. E fez um protocolo e criou uma copaíba que ninguém tem a copaíba que a Doterra tem. Ninguém consegue fazer uma copaíba dessa, porque ela é patenteada. Então, a nossa copaíba era especial, certo? Então, por isso que o resultado dela é extraordinário. Então, quando falamos em uso terapêutico, pureza e controle de qualidade faz toda a diferença, gente. É por isso que sempre trabalhamos com óleos essenciais de grau terapêutico. Sempre trabalhamos, sempre indicamos os óleos essenciais do Terra, certo? Por causa do seu padrão de qualidade. Até agora, conhecemos quatro grandes aliados: o vetiver, promovendo estabilidade; o frankincense, favorecendo foco e presença; a lavanda, ajudando no relaxamento e no sono; e a copaíba, apoiando o equilíbrio do organismo por meio de sua interação com o nosso sistema endocannabinoide. Mas existe um blend que eu considero indispensável para toda família. Um blend que eu costumo chamar de o óleo do equilíbrio emocional. Vamos conhecer agora o Balance. Gente, agora eu quero falar sobre um óleo que dificilmente fica fora dos protocolos que eu monto para as crianças com autismo. Na verdade, ele nem é um óleo sozinho. Ele é um blend. O que é um blend? É um mix de óleo essencial. É uma combinação de vários óleos essenciais cuidadosamente selecionados. Esse blend recebeu um nome muito apropriado: Balance. Eu acredito que não existe palavra melhor para definir aquilo que buscamos todos os dias com nossas crianças: o equilíbrio. Quando eu falo de em equilíbrio, não estou dizendo que queremos uma criança parada, não queremos tirar sua alegria, não queremos mudar sua personalidade, não queremos fazer dela alguém diferente. O objetivo é outro: é ajudá-la a enfrentar o dia a dia com mais segurança emocional. Imagine um prédio muito alto. Quanto mais alto ele é, mais importante é que tenha uma fundação forte. Porque quando o vento vem, né, quem sustenta todo o prédio é a base. Eu gosto de pensar no Balance exatamente assim. Antes de pensar em foco, antes de pensar em aprendizado, antes de pensar em concentração, precisamos oferecer uma base emocional mais estável. Na minha experiência, muitas famílias descrevem seus filhos como criança que vive em constante estado de alerta. Qualquer mudança na rotina, um barulho inesperado, uma visita em casa, uma mudança de ambiente, tudo isso pode gerar grande desconforto. O Balance costuma ser um excelente aliado justamente nesse momento de transição. Então, esse óleo, gente, o Balance, na prática, uma das formas que mais utilizo é a aplicação, uma pequena quantidade, uma gotinha ali na sola do pé pela manhã. Sempre eu gosto de diluir com óleo de coco. Para muitas famílias, esse momento se transforma em um pequeno ritual. Antes de sair para a escola, antes da terapia, antes de começar o dia.
Também gosto muito da aplicação atrás das orelhas, na nuca, no peito, né? É, algumas famílias também utilizam no difusor em momentos em que desejam que a criança tenha um ambiente mais acolhedor, né? Existe uma característica muito bonita no Balance. O aroma lembra muito a floresta, a madeira, terra molhada, né? Depois de uma chuva, né? E isso acontece não por acaso. Sua composição reúne óleos extraídos principalmente de árvores. É um aroma que transmite uma sensação de conexão com a natureza. Muitas pessoas relatam que ao respirar esse blend, sente uma sensação de firmeza, como se estivesse colocando os pés no chão. É o que nós chamamos de equilíbrio, né? Eu lembro de uma família que começou a utilizar o Balance todas as manhãs. Depois de algumas semanas, a mãe me disse uma frase que eu nunca esqueci. Hoje ele acorda procurando o Rolon. Ou seja, a criança mesmo, ela já pede. Ela já pede. Muitas vezes ela é pequena, ela não tem nem ainda muito conhecimento, ela já pede. Porque ela já criou o hábito, ela já pede o Rolon. Ela mesmo já passa na solinha do pé dela. Né? Então aquilo deixou de ser apenas um óleo, gente. Tornou parte da rotina. É isso que eu quero que você entenda. Tornou parte da rotina. Tornou-se um momento de acolhimento entre a mãe e o filho. E muitas vezes é justamente essa previsibilidade que ajuda a criança a enfrentar melhor o restante do dia. Eu costumo dizer que os óleos essenciais não trabalham apenas através da química das plantas. Eles também ajudam a construir hábitos. E hábito saudável muda vidas. Hábito saudável muda vidas. Quando uma criança associa determinado aroma ao momento de sair de casa, por exemplo, né, ao momento de estudar ou ao momento de dormir, ela começa a criar referências emocionais positivas. Isso faz parte da construção da segurança. Nós já conhecemos 5 grandes aliados: vetiver, frankincense, lavanda, copaíba, malus, mas ainda falta um óleo, que para mim é indispensável durante o dia. Um óleo que transmite alegria, leveza, disposição e favorece momentos de atenção. Vamos conhecer agora o nosso lemon, o nosso limão siciliano. Então chegamos ao último óleo desta apresentação. E talvez ele seja o mais importante, ou melhor, o mais surpreendente de todos, né? Quando eu digo lemon, a maioria das pessoas pensa imediatamente, é limpeza. Outros lembram, é vitamina C. Alguns pensam, apenas um cheiro agradável de limão. Mas o óleo essencial de lemon vai muito além disso. O lemon é um óleo que transmite leveza, clareza, disposição, renovação. Eu gosto de dizer que ele traz sensação de abrir a janela da casa numa manhã ensolarada. Entra luz, entra ar puro, o ambiente parece diferente. Muitas vezes é essa sensação que buscamos trazer para o nosso dia. Até agora falamos bastante sobre desacelerar, mas existe outro desafio que muitas famílias enfrentam. Algumas crianças parecem estar sempre cansada, desmotivada, com dificuldade para iniciar uma atividade, ou apresentam dificuldade para manter a atenção durante as tarefas do dia. É nesse contexto que o Lemo pode ser um, um excelente aliado. Porque tem muitas crianças que ficam melancólicas, né, gente? Então, o Lemo, ele faz isso, ele dá aquela animada. E não é só o Lemo. Eu citei o Lemo aqui, mas você pode usar o Tangerina, por exemplo. É o óleo da alegria, daquela motivação, né? Daquela animada. Pode usar o hidrogênio, que é o laranja selvagem. Então, os óleos que ele tem essa capacidade. Eu cito o lema aqui porque o lema também você pode fazer um detox, uma desintoxicação no organismo. Principalmente aquela criança, né? Quando a gente fala. Engraçado, né? Quando a gente fala sempre que é autismo, a gente sempre se refere à criança, né, gente? Dificilmente você fala o adulto autista, né? Dificilmente você fala. Mas, ou seja, depois dos 9 anos, 10 anos. A criança está com o corpo todo intoxicado por causa de medicamento, principalmente que usa muito medicamento, corpo todo intoxicado. Então, o lema, até
ingerindo ou passando na sola do pé e tudo, ele faz um detox, uma desintoxicação no organismo. Isso é importante. Até para que os outros órgãos passem a funcionar, né? Então, na minha experiência, eu gosto muito de utilizar o Lemo antes da escola, antes da terapia, durante as atividades pedagógicas, em momentos que exigem mais atenção, ou simplesmente para trazer mais disposição ao longo do dia. Muitas famílias também gostam de utilizar quando a criança acorda mais sonolenta ou sem vontade de iniciar a rotina. Imagina uma manhã nublada, o céu está cinzento, a casa está toda escura. De repente o sol aparece, a luz entra pela janela. Tudo continua no mesmo lugar, mas a sensação muda completamente. Eu gosto de pensar no Lemo dessa maneira. Ele não muda quem a criança é, mas pode contribuir para criar um ambiente mais leve, mais favorável para começar o dia. Na prática, gente, eu gosto muito da inalação, né? Você pode inalar o Lemo, colocar no difusor também. Algumas famílias utilizam uma gota nas mãos, né? Outro falou que bota uma gotinha na água, na bebida preferida para tomar, né? Outros colocam no difusor, até durante o café da manhã, quando liga o difusor. Também pode ser aplicado topicamente. Só que tem um detalhe, gente. Sempre respeitando a diluição adequada e lembrando que nós estamos falando de um óleo cítrico. E por ser um óleo cítrico, você não deve sair no sol, usar e sair no sol, pelo menos por 12 horas. Porque pode queimar a pele, porque nós estamos falando de um óleo cítrico, entendeu? Então é bom prevenir é, pegar o sol quando você aplica topicamente na pele. Existe um outro motivo pelo qual eu gosto tanto do lemon, que é o seguinte, ele costuma trazer uma sensação de alegria, né? Como eu falei. Isso faz diferença, porque famílias que convivem com autismo enfrentam muitos desafios. São dias difíceis, consulta, terapia, preocupações. Por isso, às vezes, um momento leve dentro da rotina tem um valor enorme. E eu quero deixar aqui uma sugestão para vocês. Não utilize o lema apenas para os seus filhos. Utilize para vocês também. Antes de começar o trabalho, antes de dirigir, antes de ser um dia difícil, porque pais emocionalmente fortalecidos conseguem cuidar melhor dos seus filhos. Isso faz parte daquilo que eu acredito. Quando cuidamos da família inteira, todos crescem juntos. Hoje nós conhecemos apenas alguns dos óleos que mais utilizo. O vetiver, o frankincense, o lavanda, o copaíba, o balas e o lemo. Cada um possui características diferentes. Cada um cumpre um papel diferente. E é justamente a combinação correta, de acordo com a necessidade de cada criança, que permite construir um protocolo realmente personalizado. Talvez você esteja pensando agora, Josmar, gostei muito de tudo isso, mas por onde eu começo? Essa é uma excelente pergunta. E é exatamente sobre isso que vamos conversar agora. Antes, só fazendo um resumo aqui, o vetiver, estabilidade, o frankincense, presença e clareza, o lavanda, relaxamento e sono, copaíba, equilíbrio, balance, segurança emocional e lembro, disposição e leveza. O balance também é equilíbrio também, né? Então agora, gente, percebam que nenhum desses olhos faz tudo sozinho. Assim como uma orquestra precisa de diferentes instrumentos para produzir uma bela música. Um protocolo aromático combina diferentes propriedades para atender às necessidades específicas de cada criança. É por isso que eu não vendo óleos apenas. Eu construo protocolo personalizado e acompanho cada família nessa jornada. Por mais que o óleo seja bom, ele não vai resolver o problema sozinho. O jogador Neymar, por exemplo, é um ótimo jogador, um dos melhores do Brasil. Mas ele sozinho ganha o jogo? Não ganha. Entendeu, gente? Até junta, né? Ele perdeu foi desclassificado, né, gente? Depois de conhecer todos esses óleos, muitas pessoas fazem a mesma pergunta. Josimar, quanto tempo demora para funcionar? E eu sempre respondo da mesma forma. Essa não é a primeira pergunta que devemos fazer. A primeira pergunta é: como será a rotina dessa criança? Como será a rotina dessa criança? A importância da constância, gente.
Vivemos em uma sociedade que quer resultado rápido. Compramos um produto hoje e queremos que amanhã tudo esteja diferente. Mas o desenvolvimento infantil não funciona assim. O cérebro não funciona assim. O autismo não funciona assim. Pequenas mudanças repetidas todos os dias produzem grandes resultados ao longo do tempo. É a constância, gente. Pense em uma academia. Ninguém ganha condicionamento físico treinando apenas uma vez. Pense em uma alimentação saudável. Você não muda a sua saúde porque fez uma única refeição equilibrada. Pense em uma criança aprendendo a ler. Ela não aprende em um único dia. O aprendizado acontece pela repetição, pelo estímulo constante, pela rotina. Com os óleos essenciais acontece exatamente a mesma coisa. O óleo ele é parte do cuidado, gente. Eu costumo dizer que os óleos essenciais não são um evento. Eles precisam fazer parte do estilo de vida. Assim como escovar os dentes, assim como tomar banho, assim como criar horários para dormir. Eles passam a fazer parte da rotina da família. E é essa constância que potencializa os resultados. A força dos pequenos hábitos. Imagina uma mãe que todas as noites, olha isso aqui, gente, preste atenção agora, isso aqui é muito forte. Imagina uma mãe que todas as noites faz uma pequena massagem nos pés do filho, utilizando ali o óleo, vamos supor, o óleo de lavanda, por exemplo. Durante esse momento, ela conversa com ele, faz um carinho, olha nos olhos, abraça, faz uma oração. E o que está acontecendo ali, gente? Não é apenas a aplicação de um óleo. Está sendo construída uma rotina, um vínculo, um momento de segurança, um ritual de acolhimento. E isso tem um valor enorme que você não tem ideia. Então o acompanhamento ele faz toda essa diferença. Existe uma outra coisa que eu aprendi nesses 7 anos. Não basta entregar uma caixa de óleo às famílias, né? E, e pronto, deixa para lá. Não, gente, não basta. As famílias precisam de orientação. Elas precisam de alguém para tirar dúvidas. Elas precisam de alguém para ajustar o protocolo, para entender o que está funcionando, para identificar quando é necessário mudar alguma estratégia. E outra coisa, e tem um detalhe também, gente, que muitas das vezes o consultor até procura, até tenta, mas a família muitas vezes não se comunica, porque tentou ali, usou, achou que não deu certo, aí jogou de lado e deixou. Então usou, não está dando certo, não está funcionando, tem que falar com a pessoa, com o consultor de bem-estar. Ele vai estudar, ele vai analisar, ele vai buscar outra alternativa até dar certo. Porque tem que dar certo. Porque se funciona com todo mundo, no mundo inteiro, por que que não vai funcionar com você? Por quê? Por que não vai funcionar com o seu filho? Funciona. Agora, cada caso é um caso, cada criança age diferente. Protocolo diferente, horas diferentes. Entendeu? Então, gente, é, é importante que tenha essa comunicação, esse acompanhamento, para entender o que está funcionando, para identificar quando é necessário mudar alguma estratégia. É por isso que eu faço questão de acompanhar cada família, porque cada criança evolui em um ritmo diferente. E existe um erro que muitas famílias cometem. Ela espera apenas grandes mudanças, né? E quando essas mudanças não acontecem, aí cria uma frustração. Mas eu aprendi a celebrar as pequenas. A primeira noite, a primeira noite que já melhorou um pouco o sono, uma crise mais curta, um dia mais tranquilo na escola,
Um passeio que aconteceu sem tanta dificuldade, um abraço espontâneo, um sorriso diferente. Essas pequenas vitórias merecem ser comemoradas, porque são elas, ao longo dos meses, que transformam a qualidade de vida da família. Gente, eu me lembrei de uma mãe que usou o óleo ali no filho, e foi assim, logo no início, né? E aí o pai chegou, que ela era separada, e levou o filho. Depois ela liga para mim, Josimar, porque sempre quando o filho vai para casa do pai, a mãe liga, preocupada, saber como foi e tal, né? Liga para ele para falar com ele e tal. E ele já era um menino de 17 anos. E ela foi, ligou para mim emocionada. Do que foi? Josimar, cara, o óleo tá funcionando, tá funcionando. E eu tive com o menino, não percebi diferença nenhuma no menino. Mas, gente, só a forma como ele atendeu o telefone para a mãe já percebeu uma mudança. A maneira dele falar com ela. Entendeu? E muitas vezes as pessoas que estão de fora não percebem isso. Mas quem convive percebe. Então essas pequenas mudanças devem ser comemoradas. Né? Comemorada. Um dia mais tranquilo na escola, por exemplo. Um passeio que aconteceu sem tanta dificuldade. Uma ida do shopping, que foi mais tranquila. Que você já vai com medo. Entendeu? E foi tranquila. Entendeu? Um sorriso diferente da criança. Então, essas pequenas vitórias merecem ser comemoradas, porque são elas que, ao longo dos meses, transformam a qualidade de vida, não só da criança, mas da família. Talvez você esteja é, viajando, né? E aí fica pensando que deixou seu filho lá, né, com a esposa, e você fica ali, o pai viajando, fica pensando, preocupado, né? Porque você queria estar mais próximo ali, mas por conta do trabalho, você tem que viajar. E aí você fica ali o tempo todo ligando, né? Ou muitas vezes esperando um telefonema. Já pensou? Você viaja e tudo tranquilo. Teve aquela ligação, aquele estresse, tal. Não teve mais isso, cara. Isso merece ser comemorado. Então, talvez você esteja vivendo um momento muito difícil. Talvez esteja cansado. Talvez até pensando que já tentou de tudo, mas nunca subestima o poder de pequenos cuidados, feito com amor e consistência. O progresso nem sempre é rápido, mas ele pode acontecer. E quando ele acontece, vale cada esforço, gente. Depois de tudo isso, surge uma pergunta muito prática. Josmar, eu decidi começar. Como faço para adquirir os olhos da melhor forma? E a resposta é muito mais interessante do que a maioria das pessoas imagina. Depois de conhecer todos os benefícios, existe uma pergunta que quase sempre aparece. Josmar, mas o óleo essencial não é caro? Quem já não ouviu isso? Gente, é bom ouvir dizer que funciona e tal, mas é muito caro esses óleos. E eu gosto de responder essa pergunta com uma outra pergunta. Caro em comparação ao quê? Caro em comparação ao quê? Vamos fazer uma conta simples. Vamos pegar, por exemplo, um frasco de 15 ml, um frasco como este, né? Aqui, por exemplo, ele possui 300 gotas. Parece pouco, né? Quando olhamos para o frasco. Mas quando começamos a calcular por aplicação, a percepção muda completamente. Cada vez que a gente utiliza uma gota, gente, porque não é a quantidade. Tem gente que não acredita que uma gota só resolve, quer usar muitos. Gente, você vai estar só desperdiçando o óleo.
É uma gota apenas. Na aromaterapia, né? Na aromaterapia, como é, Ednet? O pouco é mais, como é? Na aromaterapia, né? Então, ou seja, Uma gota o pouco é mais, como é? O pouco é menos, como é? é um pouco é Mais é mais. menos, né? Isso. O menos, né? Eu sempre me O atrapalho. menos é mais. O menos é mais. O menos é mais. Exatamente. Então, gente, é uma gotinha apenas, né? Então, quando a gente olha para o frasco, né? Aí começamos a calcular por aplicação. Vamos lá para aplicação. Cada vez que utilizamos uma gota, estamos utilizando apenas uma pequena fração desse frasco. Dependendo da frequência de uso, ele pode durar vários meses. Nós somos acostumados a olhar apenas para o preço da embalagem, mas eu prefiro olhar para o custo da utilização, por utilização, porque é isso que realmente importa. Pense comigo, quantas vezes compramos um refrigerante, um lanche, um café especial, uma cerveja, consumimos em poucos minutos e nunca pensamos no custo. Mas quando o assunto é investir em saúde, bem-estar e qualidade de vida, muitas vezes pensamos duas ou três vezes. Eu não gosto de dizer que uma família está comprando um óleo, gente. Eu prefiro dizer que ela está investindo em uma rotina de cuidado. Porque aquele frasco representa centenas de momentos, centenas de aplicações, centenas de oportunidades de construir hábitos saudáveis. O valor está na rotina, gente. Uma gota aplicada antes da escola, uma gota antes da terapia, uma gota antes de dormir. Aos poucos, essas pequenas atitudes passam a fazer parte da rotina da criança. E é justamente essa constância que faz a diferença. Um exemplo prático aqui. Um exemplo prático, né? Um exemplo prático aqui. Vamos, imagine você utilizar uma gota do vetiver, do frankincense. Estamos falando de aproximadamente 300 aplicações. Ou seja, estamos falando de muitos meses de uso. Quando fazemos essa conta, percebemos que o investimento por aplicação é muito pequeno, porque é centavo por gota. Então, são meses que o frasco pode acompanhar a família. O que é realmente o custo? O que é caro, né? O que é caro, afinal? Mas existe uma reflexão que eu gosto de fazer. O que realmente custa caro, gente? É o frasco, é um frasco de óleo essencial, ou viver constantemente cansado, estressado e sem alternativa para complementar, complementar os cuidados. Quanto vale uma noite em que toda a família consegue descansar melhor? Quanto vale um momento de tranquilidade durante uma terapia? Quanto vale ver seu filho participar de uma atividade com mais calma? Quanto vale você ver seu filho interagindo com outras crianças? Existe coisa que não conseguimos medir apenas em dinheiro. Por isso, eu nunca peço para uma família olhar apenas para o preço do frasco. Eu peço para que ela olhe aquilo que esse frasco representa. Representa cuidado, representa constância, representa acompanhamento, representa uma nova possibilidade dentro da rotina da família. Porque no final das contas, não é o valor de uma gota que transforma uma história, é o cuidado diário representado por essa gota. Quando alguém olha para esse frasco, né, vê apenas 15 milímetros, né? Eu enxergo cerca de 300 oportunidades de cuidar de uma criança. Eu disse 300 oportunidades de cuidar de uma criança, porque é uma gotinha apenas. Em alguns casos, ali no início, você pode até usar duas gotas.
está iniciando. Mas quando cria a constância, é uma gotinha apenas para a manutenção. É por isso que eu nunca vendo um frasco. Eu entrego uma ferramenta para construir uma rotina de cuidado. Agora, a mãe começa a rotina, começa, aí interrompe, aí pronto, descontrola tudo, aí para começar de novo, aí se torna mais caro, porque você vai ter, no início, você gasta até um pouco mais no início. Entendeu? Então, a constância, criar o hábito, a rotina é muito importante. Depois de tudo que conversamos hoje, talvez você esteja pensando, Josmar, por onde eu começo? Essa é uma excelente pergunta, porque eu também já tive desse lado. Quando conheci os óleos essenciais, eu também tinha dúvida. Quais os óleos comprar? Quanto investir? Como usar corretamente? Será que realmente vale a pena? Hoje, depois de tantos anos, posso dizer com tranquilidade: a forma como você começa faz toda a diferença. Não é apenas comprar um óleo, gente. Muitas pessoas imaginam que eu simplesmente envio um link e digo para a pessoa, entra aí e tal, e faz um pedido e acabou. Não, gente. Eu escolho os óleos. Mas não é assim que não é assim que eu trabalho. A pessoa lá escolhe o óleo lá e pronto, ela recebe o kit e tchau e benção. Não, gente, não é assim. Meu objetivo nunca foi vender frasco. Meu objetivo sempre foi cuidar de pessoas. Por isso, quando uma família decide caminhar comigo, ela não está comprando apenas um produto. Ela vai fazer parte de uma comunidade de cuidado, aprendizado e acompanhamento. Por isso que nós criamos a nossa educação continuada, que está ali à disposição. Além do contato pessoal comigo, né? E eu quero estender, quando falo isso, quando eu falo eu estou me referindo ao seguinte: eu tenho vários consultores de bem-estar que estão aqui na sala que também faz isso. Porque na verdade, nós somos os advogados da mudança, certo? Nós não somos vendedores de óleo, nós somos consultor de bem-estar. É diferente, certo? A Doterra criou um modelo muito interessante, gente, que é um cadastro inteligente. Em vez de você comprar como um consumidor comum, você pode fazer um cadastro como cliente preferencial. Isso faz toda uma diferença, porque tem uma série de vantagens por trás disso. Você passa a comprar diretamente da empresa, com garantia de procedência, com óleos puros e testados, e ainda recebe benefício exclusivo. Você recebe o quê? Desconto em relação ao preço de varejo, promoções exclusivas todos os meses, programa de fidelidade, parte das compras retorna em pontos para trocar por novos produtos, brindes em campanha específica. E para quem deseja um futuro, exige inclusive possibilidade de desenvolver um negócio e gerar uma renda. Mas eu quero deixar algo muito claro: você não precisa trabalhar com a Doterra. A maioria das famílias que a acompanham entra apenas porque deseja cuidar da saúde da família. O negócio é uma oportunidade, bem verdade, mas não é obrigado, não é uma obrigação. Nós temos uma oportunidade que pode mudar não só a sua saúde física, a sua saúde emocional, mas também a sua saúde financeira. Mas eu quero deixar claro que não é uma obrigação, é uma oportunidade. Muitas pessoas entram e dizem, mas eu não quero saber de ganhar dinheiro com isso, eu quero apenas cuidar da saúde da minha família e está tudo certo. Mas existe um benefício que para mim vale mais do que qualquer desconto: o acompanhamento. Quando você inicia comigo, eu não desapareço depois da compra. Nós marcamos a apresentação, eu coloco meu WhatsApp à sua disposição, né? Nós vamos conversar sobre a rotina da criança, entendendo quais são os maiores desafios. Montamos um protocolo individualizado e a partir daí seguimos acompanhando a evolução. Na hora que o seu kit chega na sua casa, a primeira coisa que você precisa fazer é falar comigo: Josimar, o kit chegou.
Vamos começar a usar os olhos. Como é que eu uso os olhos? E aí eu vou estar te orientando. Então a gente conversa pelo WhatsApp, a gente conversa pelo Zoom, por onde você quiser. Gente, eu quero agora falar com vocês o seguinte, preste bem atenção. Às vezes alguém pergunta, Josimar, vale a pena investir nos olhos? Eu costumo responder com outra pergunta. Quanto vale uma noite inteira de sono para uma família que não dorme há meses? Quanto vale ver seu filho conseguir participar melhor de uma terapia? Quanto vale um almoço em família sem uma crise? Algumas coisas não têm preço, gente. Tem valor. E eu quero compartilhar algo muito especial. Eu não escrevi esse livro, né? Minha intenção não foi para vender livro. Minha intenção não foi essa. Isso aqui é uma ferramenta. É uma ferramenta, entendeu, gente? Porque a ideia é compartilhar, é impactar vidas. Minha missão é ajudar famílias, é levar o conhecimento a sério, é caminhar ao lado de quem muitas vezes se sente sozinho. Se ao final dessa apresentação eu conseguir levar esperança para uma única família, já valeu a pena. Uma única família que está aqui agora assistindo. Se essa apresentação aqui, que eu fiz agora, levar esperança para apenas uma única família, para mim já valeu a pena. Porque se você sente que este pode ser o seu momento de começar essa jornada, eu terei o maior prazer de caminhar junto com você. Vamos escolher junto os óleos essenciais mais adequados para a realidade da sua família. Vamos montar um protocolo personalizado e eu estarei disponível para acompanhar você durante esse processo. E antes de encerrarmos, eu gostaria de deixar uma última mensagem. Não sobre os óleos essenciais, mas sobre esperança. Hoje você pode sair dessa apresentação de duas maneiras. A primeira é pensando, foi uma palestra interessante. Poxa, gostei. Muito boa. A segunda é dando o primeiro passo para construir uma rotina de cuidado diferente dentro da sua casa. A decisão é sua. Mas saiba que, se decidir caminhar, você não estará sozinho. Então, procure a pessoa que te convidou hoje para assistir essa aula. Procure essa pessoa e diga: eu quero caminhar junto com você. Eu quero dar o meu primeiro passo. Eu quero criar uma rotina de cuidado diferente dentro da minha casa. Beleza, gente? Então, muito obrigado mesmo de coração. Eu não sei nem quanto tempo eu levei hoje aqui, né? Eu nem sei quanto tempo foi que eu levei, mas eu quero agradecer muito de coração, né? Espero ter contribuído aí para vocês. Vai ficar gravado, né? Para você, quem quiser compartilhar depois com outras pessoas que não puderam participar hoje aqui. Mas eu quero agradecer aqui as pessoas que estão aqui presentes, a Dinete, a Camila, o Damião, Pedreira, a doutora Messia, a Hernildo, né, a Jacira, né, a Fabi Paiva, Ildemar, a Jaqueline, a Noeci, a Ozinete, a Cleusa, a Renata, a Sandra e a Simone. Gente, vocês me aguentaram até, até aqui, né? Já são 23 horas, né? Vixe, caramba, demorou pra caramba hoje, né? Mas espero, né, que vocês tenham gostado. Gente, é isso aí, gente. Muito obrigado mesmo de coração. Se alguém quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade aí. Deixa eu até desativar o som aqui para todos, para quem quiser usar o microfone.
temos, para quem não me conhece, eu sou Mércia, eu sou daqui de São Lourenço da Mata. Temos Fabi e Camila, duas convidadas que estão aqui hoje. Quero agradecer esse tempo que elas reservaram para vir conhecer os óleos essenciais, levar para a família, né, para os filhos autistas. E você falou muito de sobrecarga sensorial, né? A gente falou de sons, né? De padrões que se repetem. E eu tenho uma cliente que o filho dela ela não sentava na cadeira do dentista. E aí tinha que sedar, era todo um processo. E com uma semana do uso dos olhos, conseguiu já sentar sobre as pequenas conquistas, né, que você falou aqui, fez questão de frisar. Já consegue sentar, já consegue fazer o procedimento. E essa importância de ter a constância no uso, de ter a rotina no uso, né? Entender que o nosso corpo é feito de sistemas e que os óleos essenciais, na verdade, trabalham junto à medicina integrativa. Você falou muito da importância, né, de ter o acompanhamento pelo psicólogo, pelo fonoaudiólogo, por toda a equipe multinutricionista. E os olhos é algo mais que a gente traz para fortalecer esses sistemas e também trabalhar no fortalecimento, seja digestivo, seja respiratório, seja emocional, como um todo. Quero agradecer também, Josimar, você e sua família, que se dispôs a estar aqui também hoje, passando esse conhecimento para a gente. E vamos embora, né? Usar os olhos, eles são a resposta às nossas orações. A gente pede sempre mais saúde. E é como você falou, né? Ele abençoa as nossas vidas. Exatamente. Muito obrigado, Mércia. Maravilha. Gente, tem alguém que quer. Principalmente alguma mãe ainda que já faz uso dos olhos, se puder dar um testemunho também, fica legal. Tem alguém aqui que já usa os olhos? Bem, gente, então, ninguém quer falar mais, né? Então é isso aí, muito obrigado a todos. Também já tá tarde, né, gente? Muita gente tava falando aí né, no chat. Eu sou ruim para ler chat, meu Deus do céu. Pensa, cara, mas eu tô. Eu tenho dificuldade de ler chat. É isso aí, gente. Então, Fabi e Camila, se vocês quiserem se colocar, fazer alguma pergunta, tá? Se desejar, fiquem à vontade. inclusive, eu vejo assim no chat quando aparece, ó. Agora botou, a Fabi botou, reunião muito proveitosa. Aí eu leio rápido, assim. Eu sou ruim de ler chat. Eu prefiro que a pessoa ligue o microfone e fale, né? Então é isso aí, gente. Maravilha. Eu vou encerrar aqui a gravação, para não ficar muito longo, né?